do Corinthians nesse primeiro planejamento de vocês para 2016? Diferentemente do ano passado, muitos voltaram com um peso corporal não muito acima, vamos dizer assim, tá? Então, o próprio percentual de gordura também não subindo muito, dando sinais claros que eles se cuidaram nas férias, né? Que eles não só comeram ou beberam e não fizeram nada. Não, eles conseguiram segurar a boca e treinaram. E na conversa preliminar que nós tivemos, logo quando eles chegaram, eles nos passaram isso, que muitos deles começaram a treinar antes da data da apresentação, que foi no dia 6 de janeiro. Nós mesmos temos um grupo no WhatsApp que mandamos uma mensagem a eles depois do dia 25 de janeiro, né, pedindo a eles que, olha, já passamos o primeiro período de festas, vem o segundo período, que a partir de agora nós começássemos a nos cuidar, pensando na reapresentação no dia 6 de janeiro. E nós percebemos que isso foi prontamente atendido, mostrando, mais uma vez, que o jogador de futebol está se transformando num atleta de futebol. Ele está se conscientizando cada vez mais da importância de cuidar do seu próprio corpo, que é o instrumento de trabalho dele. Fábio, feliz ano novo, tudo bom? Igualmente. Tudo bem. Fábio, esse desmanche que está acontecendo no Corinthians, essa saída de jogadores, naturalmente virão outros jogadores e, de um certo ponto, atrapalha o trabalho do Tite, que vai ter que remontar esse time do ponto de vista tático. Do ponto de vista do teu departamento físico, também te atrapalha, porque você vai pegar jogadores aí com a temporada começando, sem você saber exatamente a condição de física que eles estão? Isso vai depender única e exclusivamente se esse atleta vem de um período de inatividade ou não. Por exemplo, se ele já, um atleta que está no Brasil, que já iniciou a pré-temporada, não vai atrapalhar, né? Porque ele já está treinando no seu clube. Agora, se ele vem do exterior, onde ele está parado, que seja o calendário parecido com o nosso, e ele não está treinando, ou no período grande de inatividade, aí vai demandar um tempo maior de preparação a esse atleta, né? Principalmente se ele vier com excesso de peso corporal ou com algum problema crônico que ele tenha, algum problema de joelho, de tornozelo. Isso demanda um pouco mais de cuidado e a gente vai ficar mais tempo aos nossos cuidados, o Tite vai ter ele mais para frente, vamos dizer assim, para participar do grupo no aspecto técnico e tático. Fábio, bom dia. Bom dia. Eu queria saber de você o fato do Corinthians ter escolhido fazer a pré-temporada fora do país, realizando um torneio. O que muda isso na preparação física, por exemplo, de um time que fica no CT fazendo trabalho físico, depois tático? O fato do Corinthians já logo no início da temporada participar de uma competição e com jogos normais. Você sabe que nós, ano passado, foi uma experiência e que foi muito boa. E que nós aprimoramos o que foi feito no ano passado. Então, conversando muito com o Edu e com o Alessandro, nós chegamos à seguinte conclusão, que ao invés de apresentarmos, avaliarmos e irmos já para lá, que o ideal era ficarmos aqui, apresentarmos, fazermos todas as avaliações aqui, já que nós temos laboratório de fisiologia e de biomecânica para isso, aproveitar a nossa estrutura, como nós estamos aproveitando agora, e a partir daí ir para os Estados Unidos, pensando nos jogos amistosos, né? Então, esse aprimoramento que nós tivemos agora, nós acreditamos que vai ser de grande valia. Fica uma semana aqui no CT, treinando com a nossa infraestrutura, que nós lutamos muito para conseguir, e a partir daí, vamos aos Estados Unidos participar de amistosos, com principalmente Atlético Mineiro e Shakhtar, que são equipes mais qualificadas, né? Então, isso também ajuda no aspecto de preparação física da equipe. Fábio, bom dia. Bom dia. Feliz ano novo. Igualmente. Queria que você falasse sobre a preparação de dois atletas especificamente, que a gente está de olho, até pela possibilidade de eles saírem ou não. O goleiro Cássio, que hoje deu corridas em torno do gramado, e também o caso do Alexandre Pato. Essa corrida do Cássio, por exemplo, já indica que, de repente, não faça parte do grupo para essa temporada de 2016. O caso do Pato também, a gente viu que ele não participou agora do treino em campo reduzido. Isso não tenho propriedade para dizer para você, né? O que eu posso dizer é que o Cássio tem um pouquinho de excesso de peso corporal e precisa perder esse excesso de peso corporal. E o Pato veio desse período de férias. Nós estamos tendo todo o cuidado necessário para preparar ele muscularmente, assim como foi feito nos anos anteriores aqui mesmo no Corinthians, para que ele não venha
ter qualquer tipo de lesão muscular ou articular. Então, esse é o principal objetivo. Agora, quanto a sair ou não, aí eu peço que você procure o pessoal da direção. Lógico, esse assunto exatamente que eu vou tocar, mas que passa pelo crivo da direção, comissão técnica, enfim. Mas queria que você falasse, se possível, comentasse pelo aspecto humano. Você que está tanto tempo aqui no Corinthians, se você se lembra de algum outro momento que saíram tantos jogadores, se o clima está diferente com esses jogadores indo embora, se é uma situação que você já vivenciou ou é nova até para você? É nova até para mim, né? A gente conversa, nós conversamos. Evidentemente que você acaba tocando no assunto. O que nos impressionou foi a saída e a partir de janeiro, né? Quer dizer, não foi em dezembro. Então, no momento que acabam os campeonatos e existem as negociações, né? E aqui foi uma avalanche, principalmente a partir de janeiro. E todos nós ficamos surpresos. Comissão técnica, direção, jogadores também, né? Evidente que não é o ideal. O ideal é que se todo mundo apresentasse pensando somente aqui. Mas eu vejo que a direção está trabalhando arduamente para solucionar tudo até iniciarmos o campeonato, principalmente. Fábio, aqui tudo bem? Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem. Com relação à China, se pintar uma proposta, você vai? Se for bom financeiramente para minha família, eu vou discutir com a minha família e financeiramente eu posso pensar aí. Sou profissional assim como você é, né? Se pintar uma proposta boa para você e para um outro meio de comunicação, você vai ou não? Aí iria, mas para aprender mandarim ia ficar difícil para mim. Não digo na China, digo aqui no Brasil mesmo. Agora, Fábio, com relação ao potencial físico dessa equipe, né? O torcedor às vezes se pergunta, poxa, vários jogadores indo embora, um time a ser remontado, taticamente pode até ser remodelado pelo Tite, a escalação com certeza vai ser diferente pelas ausências, mas o aspecto físico pesa muito hoje em dia no futebol. A que momento, olhando agora para todos os jogadores nessa avaliação, esse time deve estar no seu auge físico na temporada? Eu sempre conversei com vocês, desde o ano passado principalmente, sobre esse aspecto de auge físico, né? Isso, teoricamente, não existe mais. Isso pensava-se no passado, quando você pensava em periodização do treinamento esportivo. O que é periodização? É você preparar um atleta para atingir o ápice da sua performance em tal época do ano. Coisa que nós vamos ver agora na Olimpíada. Então, eles preparam, eles fazem um macrociclo, onde esse atleta vai ter o ápice em julho, agosto, quando é a Olimpíada. Esse macro pode ser anual, como pode ser em 2 anos, como pode ser semestral. No futebol, isso praticamente, nos dias atuais, não existe mais. Por quê? Porque você tem competições que são diferentes. Campeonato Paulista, 15 jogos e uma fase eliminatória depois. Libertadores, 6 jogos com fase eliminatória depois. Campeonato de ponto corrido brasileiro, 38 jogos, onde os 3 pontos do primeiro jogo são iguais do 8º, do 16º, do 24º e assim por diante. Então, eu não tenho justificativa a dar ao meu dirigente, a dar ao meu diretor, que fala, olha, calma que o time vai entrar no ápice da sua performance em setembro do ano que vem, em setembro desse ano. Já acabou a Libertadores, entendeu? Então, futebol não se trata, preparação física em futebol não se trata dessa maneira. Até porque o Brasil também é diferente. Os 30 que começam o ano não são os 30 que acabam o ano, né? Os jogadores se machucam, então também muda. Então, não dá para encarar dessa forma. O que eu digo para você é que nós temos que colocar os jogadores em condições de atuar os 90 minutos de uma partida de futebol, já a partir do dia 31 de janeiro, que é contra o 15 de novembro de Piracicaba. Evidentemente que vai evoluir durante a temporada. É evidente que isso vai acontecer, né? E a gente espera que em abril, maio, junho, já esteja, vamos dizer, não em percentuais, mas em plenas condições de ter 90 minutos de uma partida intensa de futebol. Fábio, bom dia. Por favor. Bom dia. Gostaria que você explicasse para a gente qual que é a programação nessa questão física nesse início de ano. Quer dizer, nessa quarta-feira completa uma semana de trabalho, no domingo tem o primeiro jogo já. Como que o time chega para um jogo com 10 dias de trabalho? Como vai chegar no Paulista? Enfim, qual que é a rotina de trabalho? O que você vai trabalhar nesse primeiro mês de trabalho? Nós continuamos com o trabalho para desenvolvimento de força. Principalmente nós chamamos a primeira parte de fundação ou estabilização. Começamos a entrar em força, né, isso no aspecto neuromuscular. E metabólico, o que é metabólico? São as corridas, os trabalhos de potência e capacidade aeróbica que nós fizemos ontem
anteontem e também na quinta-feira já, né? E a partir de hoje começamos a entrar nos trabalhos anaeróbios láticos, que nós chamamos, os trabalhos de corridas de intensidade mais elevada. A ideia chegamos nos Estados Unidos, treinamos na quinta tarde, sexta integral, sendo um período com bola, o outro período físico, ainda dando um estímulo de força para no sábado meio período e domingo jogo amistoso, que nós estamos discutindo se serão duas equipes, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo, né? Preparar ainda para o jogo contra o Shakhtar e pensando também depois do jogo contra o Fall Lauderdale, e aí nós temos uma semana para trabalhar, para tentar corrigir algumas coisas que devem ser corrigidas ainda, aprimorar o que tem a ser aprimorado, que demanda tempo. O treinamento esportivo não é um comprimido, um anti-inflamatório que você dá e passa dor. Demora 1 mês a 2 meses para você adquirir as suas condições ideais, e nós sabemos disso, né? Nós vamos caminhando, como eu disse a vocês anteriormente, nós aprendemos muito com o ano passado, por isso que nós ficamos aqui a primeira semana, e os trabalhos técnicos também, a aceleração do trabalho técnico que o Tite fez hoje, vocês observaram, 10 contra 10 com o neutro, já ajuda também no aspecto físico, nesse aspecto principalmente metabólico, de corrida. Então, acabo tirando alguns trabalhos de corrida, que eu sei que o Tite, nos trabalhos técnico-táticos dele, vai colocar e vai suplantar o trabalho que eu deveria fazer. Fábio, tudo bem? Como tudo vai? Bom? Como Prazer em te ver. Igualmente. Eu vou pegar carona aqui no Cavalcante, meu companheiro aqui da frente. Vou fazer uma pesquisa, uma pergunta em relação ao aspecto humano também. Evidentemente que a notícia de hoje é o Cássio, a gente não pode fugir dessas circunstâncias, e você, como homem inteligente, sabe disso. Sem dúvida. Caso ele saia, que lembrança que você vai guardar dele? Que momento mais marcante do Cássio vai ficar na tua memória? A defesa contra o Vasco, do Diego, que perdeu o gol Caracá. Isso essa é a primeira, e a segunda é no Mundial, no primeiro tempo, que ele tirou uma bola, cortou para dentro, não sei quem foi que cortou para dentro, não lembro quem foi. O Moças cortou para dentro, bateu e ele tirou. Quer dizer, essas duas defesas, para mim, ficaram marcadas, né? A primeira, 70%, 80%, e a segunda, 20%, 30%. Aqueles 6 segundos, não lembro se foram 6, 5, pareceram uma eternidade. Eu estava atrás do gol ali, e voltando para o banco, falei, meu Deus do céu, de novo não, né? Mas aí ele fez aquela defesa que nos salvou ali e nos deu a classificação na Libertadores. E como amigo que ele é, né, um profissional competente, trabalhador, deu trabalho um pouquinho, ele sabe disso quanto ao peso corporal, só que eu sempre conversei com ele e ele sempre respondeu à cobrança de uma forma amistosa, de uma forma mostrando a ele o caminho correto. Então, o carinho humano vai existir sempre, né? Ele é uma excelente pessoa e um ótimo profissional. Fábio, aqui do seu lado esquerdo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Não tem como fugir da história do Cássio ainda. Não tem problema. Você disse que sempre conversou com ele, um carinho muito grande por ele. Chegou a conversar com ele hoje, especificamente, ou tem falado nos últimos dias com ele, porque acredito que a cabeça dele também deve estar um turbilhão com essa possibilidade de ir ao futebol europeu e ir para a Turquia. O que você tem sentido do Cássio nesse período? Que ele Eu tá só de saída? brinquei com ele que se ele for embora eu vou comprar o carro dele, que eu vou comprar mais barato, que o jogador vai vender o carro, ele vende mais barato, né? Foi a única coisa que eu falei com ele. Melhor coisa é comprar carro de jogador. O carro que eu tenho era do Alexandre, né? Ele vendeu por 70% do valor. Então a única coisa que eu falei com ele foi essa: vou comprar teu carro, que eu sei que se você for embora eu compro teu carro. Foi a única coisa. Obrigado, Fabinho. Valeu, gente. Obrigado.